Crianças, vamos fazer a interpretação do texto agora. Vamos lá. Número 1. Os ratinhos da história vivem em lugares diferentes. Vocês vão fazer uma bolinha ao lado da imagem que mostra a área urbana, que é a cidade, e um X na imagem que mostra o campo, que é onde tem fazendas, animais. No número 2, vocês vão fazer um X como o ratinho do campo se sentiu quando chegou à casa do amigo na cidade. Ele estava aqui, admirado. Admirado. Como era a mesa em que o rato da cidade se alimentava? Tinha muitas coisas, né? Observe as imagens e numere da seguinte maneira. Vocês vão colocar um para indicar quando a história começou, tem a foto. Depois o 2 para indicar o meio da história, né? Quando as coisas que a tia falou no meio. E 3 para indicar como é que foi o final da história, tá? Número 5, a história que a tia leu, né? Conta que fatos? Ela conta fatos reais ou que foram criados pelo autor? Foi uma pessoa que contou, né? Nessa história aparece indicado quando os fatos aconteceram ou não aparece indicado quando os fatos aconteceram? Mostra que o dia, quando foi isso? 7. O ser que participa de uma história recebe o nome de personagem. Quantos personagens participam da história que eu acabei de ler para vocês, que o professor leu, tá? Eu falei no começo, tá? B. Quais são os personagens dessa história? Escreve aí quem são os personagens, com a ajuda de um adulto, tudo isso. Agora vocês vão observar no 8 o texto da história, que é o rato da cidade e o rato do campo, tá? Ele tem assim, né? As linhas estão assim. Você vai olhar a posição e vai marcar um X mais ou menos na forma que aparece lá no texto, tá? Se aparece com essas frases longas ou se aparece com essas frases curtinhas. O X é para representar a escrita, tá? As frases. O 9. Eu vou ler aqui um trechinho da história. O rato da cidade fugiu para o seu buraco, deixando o convidado de boca aberta. O que significa boca aberta? No caso, a boca aberta, a boca do rato ficou aberta e ele não conseguiu fechar mais? O rato do campo ficou surpreso com a atitude do amigo? Se ele ficou de boca aberta é porque tinha alguma coisa acontecendo que deixou ele meio, surpreso, né? Então tá, agora vocês podem responder. Se tiver dúvida, né, pede ajuda.